Olá, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maiara. Boa noite, Natália. Olá, meninas. Estão me ouvindo? Sim. Maiara, cadê a Natália, Natália? Hã? Olá, Letícia. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como Ninguém é que entrou? você... Letícia, Maiara e Natália. Isso. Por enquanto é isso. Tá. Começou a passar alguma coisa? Não, ainda não. Vou guardar mais 5 minutinhos aqui, ver se entra mais alguém. Pode ser? Beleza. Professora, a Natália está sem microfone. A Natália está sem microfone, mas ela está me ouvindo, é isso? Isso. Tá ok, então. Letícia também me ouve, né? Tô te ouvindo. Tá, vamos só esperar mais 5 minutinhos, ver se entra mais alguém, para a gente poder aqui fazer nossa revisão. Vocês estão com o material aberto aí? Sim. É? Sim. Tá compartilhando.
Oi, pessoal, boa noite. Olá, entrou mais gente aqui. Deu um blackout aqui. Sumiu tudo na minha tela. E aí eu voltei aqui, tá? Tudo bem? Isabelle? Tudo sim, professora, e com você? Yara, Letícia, Isabela, Camila, Francisco. É isso? Oi, professora. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. E aí, como é que estão aqui? Tem prova essa semana? Vocês vão ter prova essa semana? Sim, essa semana vai ter gestão de projetos e matemática, professora. Ah, ok, então. E aí, a semana que vem, vocês vão ter prova comigo, né? Isso? Sim, verdade. Ok, então. Vou só localizar o material aqui para nós iniciarmos, tá bom? Vocês estão com o material aí, pessoal? O primeiro e o segundo que foi encaminhado? Sim. Deixa eu só aqui abrir o material, só um minutinho. Tá. Vamos lá, então. Então aqui está compartilhado o material, né, pessoal? Sim. Ok. Deixa eu admitir a Kelly aqui. Admitir mais a Kelly aqui, vamos lá. Kelly, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. A senhora está bem? A senhora está bem também, né, Kelly? Tá tudo bem. Desculpa, professora. Ai. Ô, mania de me chamar de senhora, né? E não tem jeito, né, pessoal? Bom, ok, então, vocês sabem que a nossa prova vai acontecer a semana que vem, certo? Neste horário, eu vou estar aqui a partir das 19h15 e nós vamos até as 22h10 aí com a prova aberta para vocês, tá bom? E aí, o que vocês me pediram para hoje seria a gente estar revendo o material, fazer aí dar uma olhadinha nesse material todo, né? Fazer uma revisão. Só que eu falei para vocês trazerem dúvidas aí, né? O que exatamente vocês querem, como que eu posso ajudá-los, tá? Eu preciso aí da participação ativa de vocês. À medida em que eu for mostrando os slides, eu gostaria que vocês fossem aí esclarecendo as dúvidas de vocês. E Bianca, boa noite, Bianca. Pode ser dessa forma ou vocês teriam alguma outra maneira? Vocês querem sugerir alguma coisa diferente para mim? Pessoal, estou falando com vocês. Professora, e se você fizesse igual você fez no semestre passado com a gente, de, tipo assim, mostrando tipo, os slides, digamos assim, que poderão cair na prova, que vão cair na prova?
Sim, eu vou fazer isso. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando com vocês. Eu vou mostrar os slides aqui e é necessário que vocês estejam com eles abertos, porque eu não tenho a numeração deles, tá? Então, é interessante que vocês estejam com o material aberto. Tá todo mundo aí com o material aberto? E aí vocês têm uma numeração que eu não tenho aqui, eu não consigo enxergar aqui no material, tá? Mas é isso, Camila, eu vou estar mostrando o que estudar, o que não estudar, mas eu preciso que vocês me tragam dúvidas, tá? Eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui para vocês responderem, mas vocês precisam ajudar, porque a revisão aí é de vocês. À medida em que vocês quiserem Sim. saber mais, à medida em que vocês tiverem dúvidas, vocês também vão me perguntando, senão, na hora que eu terminar aqui, a gente vai iniciar o material 3, né? E o material 3, na verdade, ele não vai aí cair na prova, tá? Então, por isso que eu preciso que vocês me ajudem aqui. Ok, Camila? Mas eu vou mostrar o que estudar, o que não estudar. Mas eu preciso que vocês façam perguntas. Alguma outra coisa que vocês tenham pensado, além dessa forma habitual que eu faço com vocês? Vocês queiram sugerir? Não? Anderson, Bianca, Isabelle, Kelly, Letícia, Maiara, Natália, alguma sugestão? Por mim, não precisa não, tá bom assim. Uhum, Pra mim também tá bom, sim. uhum. Tá. Vocês estão com o material aí? O primeiro material e o segundo? Sim. Então, vamos lá, porque, ó, como vocês estão vendo aqui, eu não tenho aqui a numeração dos slides, tá? Ou em PDF, não sei como que eu encaminhei para vocês. Então, o primeiro material que eu enviei foi esse aqui, histórico da liderança. Está compartilhado, né? Todo mundo está enxergando? Estão enxergando? Sim, professor. Então, vamos lá. Esses primeiros slides aqui, que fala da história, isso aí é só para conhecimento de vocês, né? Mas não vou aqui ficar perguntando sobre isso. A gente comentou em sala, né? Que primeiro o homem dominou o fogo, depois a flecha, né? Ou seja, ele tem essa questão da liderança, né? Dentro dele, e à medida em que ele ia inventando coisas, ele ia influenciando pessoas. Então, aí vieram as armas, né? Aí veio a invenção da roda, considerada uma das maiores invenções da humanidade. E a liderança naquela época, então, ela era exercida desta forma, né? E passou a pertencer a pessoas que tinham a capacidade de influenciar através da persuasão. Então, persuasão e influência aí estão muito ligado. Aí a gente comentou que, apesar de ter aí inúmeras definições sobre liderança, né? Quer dizer, todos esses estudos geraram aí mais de 350 definições, e a gente trabalha isso, a gente continua trabalhando isso, e a gente continua aí atualizando os conceitos, tá? Então, houve uma época que se pensava que liderança era genética, né? Então, a liderança continuou a ser algo que todos sabiam que existiam, mas ninguém podia definir ao certo.
Ela é genética? Não, não é que... assim, se a gente acreditasse que ela fosse genética, né? Então, esses cursos que nós trabalhamos no mercado iria servir para quê? Então, não é dessa forma que funciona. Claro que existem pessoas que têm aí uma liderança, tem pessoas que nascem, né, muito mais próximos aí das características da liderança, né? Então, você percebe... boa noite, Janaína. Boa noite, Janaína. Então, a gente percebe que existem pessoas que têm uma liderança mais nata, tá? Mas existem pessoas, eu comentei isso com vocês, que no decorrer da vida, elas podem aí estar desenvolvendo essa liderança. E é claro que nós temos posições diferentes de liderança. Tem líderes que são líderes mais de produção, outros têm uma liderança mais intermediária, nós temos os grandes CEOs das organizações, os diretores, os superintendentes, nós temos o presidente do Brasil, né? Que em termos de país é a maior liderança, então depende. O fato de eu ter características não quer dizer que eu tenha aí capacidade para liderar todo e qualquer grupo, enfim. A questão é que ela não é genética, né? Ela pode ser desenvolvida. Então, esses slides que eu estou comentando aqui, só deem uma olhada, mas eu não vou estar fazendo nenhuma pergunta, né? Se eu fizesse aqui da questão, se eu dissesse ali, se eu tivesse uma questão em relação a essa questão da genética, o que é que vocês colocariam? Né? De repente eu posso perguntar nesse slides anterior, né? Onde consta aqui a questão da genética, nesse slide especificamente. Se eu perguntasse para vocês, eu posso afirmar que a liderança ela é genética? Sim ou não, justifique a resposta. O que vocês responderiam para mim? Esses slides pode cair, não é que vai cair, pode cair. Então, eu quero que um de vocês responda aqui para mim agora. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão interativa aqui. Pessoal, estou aguardando alguém aqui me responder. Repete a pergunta, professor. Se eu perguntasse para vocês que eu posso afirmar que a liderança ela é genética, ela nasce com a pessoa, sim ou não? Justifiquem a resposta. O que vocês dariam de resposta para mim? Eu acho que não, professora, porque... Opa, desculpa. Pode falar, Maiara. Pode falar. Pode falar você. Eu acho que não, porque pode nascer, sim, claro que a pessoa nasce para liderar, mas tem pessoas que também, através do tempo, ela ganha habilidades que pode desenvolver a liderança. Ótimo, ok. Uma resposta correta. Isabelle, quer complementar? Era isso mesmo, professora. Desculpa. Isso mesmo o quê? Isso mesmo o quê? Diga lá com as tuas palavras. Que através, tipo assim, a pessoa às vezes, algumas nascem sim para liderar, outras elas, tipo, desenvolvem com o tempo, né? Tipo, através de habilidades. Não é que, tipo, tem que ser por genética. Acontece muitas vezes da pessoa nascer e desenvolver futuramente. Isso, ela desenvolve não só através da experiência, mas ela pode desenvolver através dos estudos, né? Estudando, fazendo cursos, tá ok? Então, se a resposta for dentro disso, tá ok. É isso mesmo. Então, estudem esses slides aqui que eu estou apontando, tudo bem?
Vamos em frente. Aí eu citei alguns grandes líderes para vocês, Alexandre o Grande, citei o Júlio César, citei o Napoleão Bonaparte, o Abraham Lincoln, que foi um dos 3 maiores presidentes dos Estados Unidos, considerado junto com o George Washington e Franklin Roosevelt. Então, esses slides aqui não precisam, tá? Vocês não precisam ficar aguardando data. Citamos aqui o Adolf Hitler, né? Que ele pode ser considerado um líder, o Adolf Hitler. Ele pode ser considerado? O que vocês acham? O Adolf Hitler é considerado um líder ou não? Pessoal, se vocês não me ajudarem, eu vou parar essa revisão e vou para a matéria nova. Vamos lá, vocês que pediram essa revisão, então eu preciso que vocês me ajudem. Ele foi um grande líder, sim, professora. Isso, que é ok. A gente pode, tanto é que ele está aqui, grandes líderes, não é? Uhum. Ele foi um grande líder, mas que tipo de líder ele é, o Adolf Hitler? Ele é um líder positivo, negativo? Que tipo de líder ele é? Eu acho que, tipo assim, ele trouxe a ideia dele de uma forma positiva, tanto que ele foi eleito, né? Mas, na verdade, ele foi um líder negativo. Então, Camila, ele é um líder negativo, tá? Uhum. Ele arrastou milhões de pessoas, ele influenciou milhões de pessoas, mas ele também matou milhões de pessoas. Né? Ele matou milhões de pessoas. Então, ele é considerado um líder? Ele é. Na verdade, ele lidera até hoje, só que ele é considerado um líder negativo, tá? Então, quando a gente pensa em líderes positivos, né? A gente sabe que Jesus Cristo foi o maior para os cristãos, Jesus Cristo foi o maior líder, né? E aí nós temos outros exemplos, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, independente aqui da religião. Então, nós temos grandes líderes positivos, mas aí quando a gente fala em liderança negativa, a gente pensa no Adolf Hitler, tá? Então, mas ele faz parte aqui dos grandes líderes. Aí, ó, Mahatma Gandhi, né? Acabei de falar nele, né? Ele usava a greve de fome como seu maior método de protestos, né? O Mahatma Gandhi, ele influenciou gerações de ativistas democráticos e antirracistas, como Martin Luther King e Nelson Mandela, né? Então, ele serviu de exemplo, né? De modelo para esses outros ativistas democráticos, tá? E antirracistas, né? Então, eu só estou dando uma passadinha aqui, mas não é necessário estudar, tá? Martin Luther King, e aí a gente falou um pouquinho aqui do Albert Einstein, né? E ao longo da história, grandes líderes são aqueles que produzem grandes resultados e realizam mudanças importantes. Então, desses slides todos aqui, qual que eu pedi para vocês estudarem só? De tudo isso aqui que eu falei até agora? Qual slides que eu falei que vai cair? O 3, professora? Eu não sei se é o 3, mas é o que fala sobre genética. É o 3? Eu acho que é o 3. Então, tá bom. Então, não me engano.
Então, é o 3. Muito bem. Dando continuidade, agora sim. Vocês fizeram uma atividade prática. Agora a gente vai para a liderança nas organizações, tá? Que slides é esse aqui? Para o pessoal saber. É o primeiro. Não, como assim primeiro? É o primeiro da liderança. Ah, tá, não, mas aí no material, qual que é? Ele tem uma outra numeração. 16. Peraí. 16? 15. Esse aqui é o 15? Isso. Vocês... 16, Filó. Oi? Quem que falou? Esse é o 16. Perdão, é 16 mesmo. Tá, então eu acharia interessante um de vocês, deixa eu admitir a Janaína aqui, eu acharia interessante um de vocês ir anotando isso, eu não sei, depois passar para o pessoal, vocês é que sabem o que vocês querem fazer, tá? Vocês é que resolvem aí o que vocês querem fazer. Vamos voltar lá, então. Então, esse slides é o 16, é isso, Kelly? Isso, Filó. Tá ok. Então, vamos lá. Aqui sim, pessoal. Aqui vocês precisam, a partir de liderança nas organizações, vocês precisam estudar. Então, o 16 precisa ser estudado. E aí eu posso pedir para vocês, eu quero que um de vocês me responda. Agora sim, tá? Já na prova, né? Qual que é a diferença de papéis, postura, ou seja lá o que for, entre o gestor e o gestor líder? Então, qual que é a diferença nos papéis? O que vocês me responderiam? Isso já pode ser pergunta de prova, pode ser que eu faça de outra forma, não sei, mas isso já é pergunta de prova. Então, vamos lá, me ajudem. Quem que quer responder essa questão? A diferença de papéis de um gestor para um gestor líder dentro das organizações. O que vocês me dizem? Vamos lá, estou esperando. Professora, Diga, Camila. o gestor líder, ele é mais voltado para pessoas, né? Ele é mais para o lado do liderado. Ele ouve mais as pessoas, ele é mais essa coisa mais, digamos, humana. E o gestor, ele o gestor, ele é mais para processos, coisas. É isso? Isso. Então, vejam bem, estudem, hein? Tá? Estou vendo aqui que tem poucas pessoas me ajudando. Estudem. Cada um de vocês vai estar fazendo a sua prova. E estudem, não venham sem estudar, hein, pessoal? Tá? Então, é isso aqui que está aqui na tela, que a Camila falou. Aquele gerente, né, que faz só a gestão, ele é mais focado nos processos, nos sistemas, no controle, na organização e no planejamento. Ele tem uma preocupação maior de dirigir processos, qualidade, melhoria. Esse é o gestor. O gestor que faz a gestão com liderança, que é uma coisa mais difícil, que é um papel mais difícil, ele é mais focado nas pessoas, tá? Ele é um cara que ele entende que ele precisa servir para ser servido,
Ele é uma pessoa que ele compartilha conhecimentos, materiais, é um criador de perguntas, não é uma pessoa que fica dando respostas, mas ele ajuda as pessoas a buscarem as suas respostas. É uma pessoa que escuta, que trabalha com feedback, ok? Então, eu me lembro quando eu trabalhei isso na sala com vocês, nós estávamos lá de forma presencial ainda, que eu perguntei para alguns, né? Quem que tinha só um gestor, quem que tinha um gestor líder. Então, se eu perguntar, pessoal, diferença de papéis, eu estou perguntando no plural e não no singular. Às vezes tem aluno que põe um papel, né? Então, se colocar um papel, eu não vou considerar. Eu preciso que vocês falem sobre outros papéis, tanto do gestor como da liderança, tá? Então, não venham para a prova sem estudar, porque não vai dar certo, hein? Tudo bem até aqui? Esses slides vai cair. Depois, alguma dúvida até aqui? Não. Depois, a gente estudou aqui as gerações, né? Conflitos geracionais. Então, nós falamos sobre algumas diferenças em relação às gerações, tá? Então, nós falamos sobre a geração Baby Boomer, né? Que é um pessoal aí que está acima de 60 anos de idade. Tem gente chegando, espera lá. Andressa. Andressa chegando, é isso, Andressa? Boa noite, Andressa. Boa noite, professora. Vamos lá, então, dando continuidade aqui nos slides. Seja bem-vinda aí, Andressa. Então, a Filó, gente... tá bem baixo o áudio, hein? Tá baixo o áudio? Vamos ver. Melhorou? Melhorou? Não, ainda tá baixo. Eu vou tentar pôr o fone para ver se melhora, tá? Para os outros. Como é que tá para os outros? Tá tudo bem aqui, prof. Tá bem aí para os demais? Para mim também tá baixo, mas geralmente para mim sempre tá baixo e eu sempre uso fone, então. Tá, eu mim, tô eu tô no máximo aqui, hein? No fone agora tá ficou tudo bem. bom. No fone ficou bom agora. Melhorou? Melhorou. Tô no máximo aqui, tá? Tá, fechou. Ok, vamos lá, mas deixa eu falar um pouquinho mais alto então, né? Aí nós estudamos sobre as gerações, Baby Boomer, que hoje tem mais de 60 anos, que, na verdade, esse pessoal é um pessoal que trabalhou muito, são adaptados, digitais, é um pessoal que vem pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, então... pessoal que teve que migrar aí em relação à questão da tecnologia, aquele pessoal que entrava, ficava nas organizações, fazia carreira, enfim. Aí falamos sobre a geração X, tá? Que é o pessoal aí que está acima de 35 anos, mais ou menos, né? Começamos a ter os MBAs da vida, o pessoal começou a receber por meritocracia, e também são adaptados digitais, né? Não tiveram que fazer essa migração também. A geração Y, ela vai até, então, os 35 anos, de 20 a 35 anos. A X é de 35 a 55, 60. A geração Y, que a grande maioria são vocês aí, né? Vocês viveram o processo da globalização, né?
quando o Brasil abriu o mercado aí, começou a competir com os Estados Unidos, países da Europa. E aí vocês nasceram na era da internet, né? Então, globalizados, era da internet, né? Vivem o consumo, ao mesmo tempo que vocês trabalham, vocês curtem a vida, vocês vivem esse prazer. Esse pessoal baby boomer, eles eram fiéis às organizações. O pessoal da geração Y são fiéis aí, vocês são muito mais fiéis, no caso, aos propósitos de vocês, né? Então, vocês correm mais riscos, têm menos medo que essa geração dos baby boomers. Então, ok. E nós estamos agora lidando com a geração Z. É esse pessoal aí, que tem entre 17 e 20 anos. Essas datas, dependendo dos estudos que vocês pegam, elas mudam um pouquinho. Estou falando de forma geral aqui. São os menores aprendizes, são os estagiários que estão entrando para o mercado de trabalho, né? E estão vivendo aí processos das novas configurações do trabalho. E também educacional, né? Vejam vocês aí que, frente a essa pandemia, nós tivemos que transformar a aula presencial em aula online, né? De forma remota. Então, hiperconectados às redes sociais, né? Trabalham o consumo com transparência e verdade, assumem que, né? Fazem parte dessa sociedade aí consumista, enfim. Então, a gente viu um pouquinho essas gerações, e então, assim, ok, pessoal, tá? Tá claro aqui das gerações, vocês querem me fazer alguma pergunta, porque eu posso fazer perguntas diferentes em relação a isso aqui. O que eu posso perguntar para vocês? E agora eu quero perguntar e obter a resposta, tá? A empresa, para as organizações hoje, trabalhar com essa diversidade de gerações, trabalhar com essa diversidade de gêneros que nós temos hoje, de necessidades, de motivações, enfim. A diversidade ela é cada vez maior nas organizações e a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. Eu me lembro até, eu comentei na sala sobre os transexuais, banheiros, enfim. É bom, essa diversidade é boa para a organização? Sim ou não, e por quê? Será que a gente vai aprender mais ou a gente vai aprender menos com essa diversidade dentro das organizações? Dessas gerações, o que vocês acham? Vocês responderam essas questões em sala, lembram? Então, vamos lá. Professor, eu acho que é positivo, por conta que sempre é bom, tipo, numa organização ter diversas informações. Às vezes uma pessoa tem um modo de pensar ou um modo de agir que facilita o trabalho, pode ajudar outras pessoas. Ok, Isabelle, né? Isso mesmo. Alguém ia falar mais alguma coisa? Eu. Fala, Janaína. Eu, mesmo da Isa, eu acho bom porque a gente pode trocar experiências, né? Janaína, tá me ouvindo? Não, tá muito ruim, tá cortando. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Tá ouvindo? Ok, tô. Eu acho que é bom, eu tenho a mesma opinião que a Isa, pelo fato da gente poder ter experiência, né? A geração Baby Boomer vem já com uma experiência que pode nos ajudar. A geração Y, a geração Z, já vem com um estudo mais avançado, então a gente troca informações e experiências. Deu para ouvir? Eu ouvi você de forma truncada, mas eu entendi que você falou que é positivo, né? Né, Jana?
que é positivo, pela troca de experiências, isso que você falou, né? Mas está ruim, mas está ruim o teu áudio, viu? Não sei se o pessoal entendeu. Alguém entendeu melhor o que ela falou? A ligação da Jana estava bem picotada. Tá bom então, mas legal. Pessoal, é isso, tá? Existem pesquisas que mostram que as organizações só têm a ganhar com essa diversidade. Por essas questões que a Jana colocou, e quem mais? Tem uma outra aluna também que falou. Janaíne, quem mais? Mais alguém comentou aqui que, sabe, é uma troca de conhecimentos, de experiências, não é? Eu costumo dizer que às vezes a gente é bastante resistente, mas a gente aprende muito mais com as diferenças, com as pessoas que são diferentes de nós, e com pessoas que são parecidas. Eu digo aprende, tá? Na verdade, a gente convive com pessoas, que têm valores muito parecidos, né? Mas a gente acaba aí aprendendo muito com essa diversidade, tá ok? Então, a resposta é sim, né? E uma outra questão que eu me lembro que eu fiz para vocês, e que eu também posso fazer na prova, eu pedi para vocês citarem ações, né? Porque hoje a tendência as organizações a terem muito mais conflito dentro das empresas. Por quê? Porque, imagine, pega um baby boomer convivendo com um Z, com um Y, jeitos diferentes de pensar, de agir, de se colocar. Então, e aí? O que cabe aos gestores, aos líderes, no sentido de conciliar todas essas diferenças? E a ação que ele pode tomar, o que ele pode fazer dentro da empresa? O que vocês me dizem? Hein? Vamos lá. Estou aguardando. O que o líder, o que o gestor pode fazer no sentido de conciliar essas diferenças, esses conflitos? O que vocês acham? Que ação que ele pode ter? De que jeito que ele pode lidar com isso? Estou esperando. Já iam tirar 0 nessa questão, né? O que é que vocês querem me dizer? Que ação que o líder poderia tomar para conciliar esses conflitos entre as diferentes gerações, pessoal? Vamos lá. Vocês não lembram o que vocês responderam na sala? Vocês devem ter escrito isso no caderno de vocês, tá? Então, procurem a resposta lá. Procurem lá que vocês responderam essas questões, ok? E isso pode cair na prova, tudo bem? Ok até aqui, pessoal? Podemos continuar? Acho que sim, Filó. Ninguém conseguiu responder. Professora, eu olhei aqui no meu caderno, não tem nada disso e eu não faço ideia. Fica Qual aí que é essa a questão na pergunta? prova. Eu não vou saber responder. 3 ações para líderes conciliares nas gerações?
os conflitos entre as gerações. Isso. Então, tem... Bom, não sei se a gente respondeu certo no dia que a gente fez esse exercício, né? Mas aqui eu coloquei... Deixa eu tirar, peraí, só um pouquinho. Falta competição com ela, né? Vai lá, André, pode falar. Aqui está, para conciliar as diferenças nas gerações, os líderes precisam ter paciência, jogo de cintura e saber lidar com cada tipo de geração. Sendo assim, renovando o método de estudos e ensino de gestão, ensinamento de gestão. Por aí, Andressa, é isso aí que a Andressa falou. Na verdade, o líder, ele vai ter que... Ajuda, professora. Oi? Oi? Dinâmica ajuda? Dinâmica ajuda o líder? Também, os Janaína. Liderados? Também. Ele pode... Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para o Francisco. Oi, Francisco. Oi, professor, a internet que estava ruim. O que tá vendo que você está saindo e entrando toda hora? É que não estava respondendo, eu estava tentando no outro link. Oi? Estava tentando entrar no outro link. Não sei se é o mesmo, se é diferente. Mas, não, o link é sempre o mesmo. Só que eu estou vendo que você está entrando e saindo. Você está ouvindo certinho? Sim, agora eu estou. Tá ok, então, vamos lá. Só complementando essa questão, que a Andressa e depois a Janaína falou um pouquinho, ele pode... A ação, porque assim, a tendência é ter mais conflitos. E se a gente for olhar, nenhuma geração é melhor ou pior, né? Cada uma das gerações tem o que favorece e o que desfavorece. O baby boomer lá é um cara extremamente comprometido com a organização, mas ele tem um pouco mais de dificuldade de ter jogo de cintura, né? Às vezes é um cara mais resistente. Aí você pega o geração Y, mais ágil, mais destemido, mas na contrapartida é uma pessoa mais inconstante. Então, é isso que acontece, pessoal. Todas as gerações têm o que favorece, pontos positivos, e o que desfavorece, pontos aí a desenvolver, a melhorar. Então, a liderança ela tem que dialogar muito com todas essas gerações, colocar para conviver juntos, né? Porque, assim, é necessário que haja o respeito entre eles, né? Então, eu mais velha, o que eu posso ensinar? Você mais jovem, o que você pode ensinar? E a Janaína lembrou bem, né? Ele pode palestrar, liderança, ele pode fazer dinâmica de grupo, né? No sentido de aproximar. Vocês já tiveram dinâmica de grupo comigo e vocês perceberam ali, né? Nós começamos com muita gente, cada um na sua tribo, e aí, à medida em que o tempo foi passando, vocês foram conhecendo outras pessoas, interagindo com outras pessoas, a convivência ela ficou um pouquinho melhor. E é assim que acontece na organização, né? A liderança, ela é a grande responsável aí no sentido de trabalhar essas diferenças, né? E até fazer com que se respeitem frente a essas diferenças e aprendam aí uns com os outros, tá bem? Tudo bem, pessoal? Então, só complementando o que a Andressa e a Janaína aí colocaram. Então, isso vai cair, tá? Isso aqui também vai cair na prova. Avançando aqui, nós temos a questão da motivação, né? Que nós conversamos muito sobre a questão da motivação, tá? Que eu vou estar mais motivada, né? Então, eu posso perguntar lá quais são os fatores essenciais para a motivação. Quais são os fatores essenciais, né? O trabalho. Então, se eu perguntar fatores, são esses aqui, são 6. Precisa colocar os 6, professor? Não, mas vocês precisam pelo menos colocar a metade, né? O trabalho tem que fazer sentido, né? Eu só vou ter prazer naquilo que eu faço se o trabalho tiver sentido, se eu tiver afinada com aquilo que eu faço.
Se os meus valores forem parecidos com os valores da empresa, não tem como a gente ter todos os valores da empresa, mas eu preciso estar muito próximos deles. É bem interessante que a empresa nos dê um pouco de autonomia, né? Então, eu preciso trabalhar sem ter muito medo e receio do que possa acontecer, senão eu vou ficar muito presa. O reconhecimento é bem importante por parte dos gestores. Então, quanto o elogio ou o fato do gestor líder me reconhecer, me valorizar, faz sentido para mim. O relacionamento, né? Se eu estiver motivada, as relações são muito mais saudáveis no ambiente de trabalho. E essa questão aqui, ter prazer, gostar do que faz, tá? Então, esses são os fatores essenciais para a motivação que também eles podem cair na prova. Eu digo podem por quê? Porque são 10 questões e eu vou escolher aqui como que eu vou montar essas questões, tá? Comentamos também que não é possível motivar pessoas, porque a motivação, ela é de cada um, ela é intrínseca, ela é de cada um de nós, né? Então, as organizações interferem na nossa motivação, interferem. Ou seja, a gente pode ficar mais ou menos motivado, mas não que a organização seja responsável aí pela minha motivação, tá? Muito bem. Aí nós vimos duas teorias, ó, prestem atenção, hein, tá? Nós vimos duas teorias motivacionais. A primeira foi teoria X e teoria Y de MacGregor, psicólogo social. Tá? Que ele dizia o quê? Que a teoria, que nós podemos ter líderes com gestão muito autoritária nas organizações, ou nós podemos ter gestores com gestão muito participativa, tá? Então, não vou pedir para vocês explicarem toda a teoria, mas se lembrem qual que é o objetivo principal da teoria. O Douglas MacGregor, ele fala da gestão autoritária, que os gestores acreditam que as pessoas são preguiçosas, desonestas, que não são confiáveis, né? Que são motivadas pelo medo. Nossa, nós temos gestão assim ainda hoje? Temos sim, infelizmente, né? E nós temos a teoria Y, que é os líderes que fazem uma gestão mais aberta, né? De maior escuta. Então, os gestores acreditam que as pessoas trabalham de forma dura, honestas, confiáveis, né? E que irão motivar e gerenciar com respeito, envolvimento e liberdade. Então, quem falou isso foi o teórico Douglas MacGregor, tudo bem? Teoria X e Y. E também nós falamos sobre o Frederick Herbert, né, que é um psicólogo, que ele falou da teoria dos dois fatores, higiênicos e motivacionais. Então, existe um conjunto de coisas importantes para as pessoas no trabalho, como segurança, salário e condições de trabalho, que ele fala que isso aqui são fatores higiênicos, caráter preventivo. E quando ele fala de satisfação e motivação que demandam de um conjunto diferente de aspectos, ele denomina motivadores. Então, ele fala que existem coisas, como eu acabei de falar aqui, que mexe com a motivação dos colaboradores. A empresa, dependendo do que ela oferece, então ela pode motivar para cima ou para baixo. Então, quem falou sobre teoria dos dois fatores é Frederico Herbert. Então, tá? Eu não vou pedir para vocês explicarem teoria, mas eu posso, né? Essa questão talvez eu faça ela objetiva. Lembrem bem a teoria XY MacGregor e Frederico Herbert. Ele falou sobre a teoria dos dois fatores higiênicos e motivacionais. Tudo bem até aqui?
Eu quero falar uma coisa. Eu não tô com o material aberto agora. Eu queria que alguém me falasse qual que é o número desse slide. Ó, todos esses... deixa eu te falar uma coisa. Quem perguntou aqui foi a... Foi eu, professora Bianca. Ô, Bianca, olha só. Vou te dar uma dica aqui. A partir de liderança nas organizações, acho que esse aqui é o 15, né, pessoal? É isso? É isso, Filó. No 16, né? Não, mas esse aqui é o 15, né? A partir de liderança nas 15. organizações, são todos. 16, tá 17, bom. 18, 19, 20 e 21, tá? Tá bom, obrigada. Ó, já ficou bastante coisa para trás, hein? Tô achando que eu tô muito boazinha com vocês aqui, hein? Tô não? Tá um pouco. Tô um pouco, Jana? É? Vamos lá. Jana, fica quieta, Jana. Não, A Isabelle, você... Janaína. A Isabelle e a Bianca abriram. A Isabelle e a Bianca abriram de imediato o fone delas aí e pediram para você ficar quieta, viu, Jana? Então vamos em frente. Bom, Filó, capricha na prova da Jana aí. não, é porque no semestre passado ela começou do 1 ao 30. Vocês não lembram, não? porque para trás eu não vou perguntar nada, só aquela questão da genética lá, né? E são poucos slides, então, vamos lá. Bom, aí, pessoal, eu posso pedir definição de liderança, né? Então, aqui nós temos alguns slides que falam, ó, definição de liderança, entenderam? Então, eu vou falar liderança segundo James Hunter, não vou fazer isso, mas eu posso pedir, definam liderança. E aí, tem várias definições aqui de liderança. Né? A liderança é o processo de conduzir ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Liderança é a realização de metas por meio da direção de colaboradores. A pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar uma finalidade específica é um líder. Liderança é uma interação entre pessoas, tá? É uma interação entre pessoas na qual uma apresenta informação de um tipo de tal maneira que os outros se tornam convencidos de que seus resultados serão melhorados, caso se comporte da maneira sugerida ou desejada. Segundo James Hunter, um líder é alguém que identifica e satisfaz necessidades de seus liderados. Então, para tanto, é necessário saber o significado e o sentido do verbo servir, porque para liderar é necessário servir, com limites, responsabilidades e estímulos para se tornarem melhores, percebendo as diferenças entre as necessidades e vontades e com uma forte dosagem de flexibilidade. Então, ele serve, mas ele serve com limites, responsabilidades e estímulos. Então, tem uma série de definições aqui de liderança, né? Peguem aquela definição que vocês se percebam mais próximos aí, que seja mais fácil para vocês e tudo bem, tá bom? Então, precisa estudar os 3 slides? Peguem uma definição e pronto. Nós temos aqui definição de liderança, nós temos 1, 2, 3 slides. Estudem um, entenderam, pessoal? Aquele que fica mais fácil para vocês. Aqui, o que esse slide está falando? Né? O que esse slide está falando? Vamos lá. Leiam isso aqui. Quem lê para mim? Quem lê para mim? Vamos lá, Filó.
Vai. Quase 3/4 de empregados de 65% a 75% dizem que o pior e mais estressante aspecto do trabalho é seu chefe imediato. As reclamações incluem a incapacidade de o chefe para a tomada de decisões e resoluções de conflitos, e a tendência a exercitar um poder opressivo sobre seus subordinados. Então, o que está dizendo aqui? Que, na verdade, tem muitas pessoas, eu comentei isso com vocês, muitos colaboradores nas organizações, que eles não querem, eles gostam da empresa, né? Eles não gostariam de sair da empresa, mas eles não aguentam mais a trabalhar com o chefe que eles têm, com o gestor que eles têm. Então, gestores representam, em termos de fatores, um dos principais fatores para que haja rotatividade na organização, tá? Então, por quê? Porque ele tem dificuldades na tomada de decisão, porque ele tem dificuldade na resolução de conflitos, e às vezes ele exerce um poder, ao invés de ele exercer um poder satisfatório, um poder da autoridade, ele acaba exercendo aí um poder de opressão sobre os seus colaboradores, tá? Então, isso aqui é só para vocês saberem, né? Mas eu não vou perguntar especificamente nada disso aqui, tá? Que slides que é esse aqui? Que slides? É o 25, Filó. Ah? 25. 25, né? Então, o 25 não, tá? Vamos para o 26. É interessante vocês saberem isso, né, pessoal? Não em termos de percentuais, mas, por exemplo, eu poderia perguntar aí questões críticas para o sucesso das organizações, né? Não precisa me dar em termos de percentual. Mas eu acabei de falar, ó, desenvolvimento de lideranças, né? Como gerenciar talentos. Se eu não tenho uma liderança desenvolvida, eu não vou saber gerenciar talentos, né? Eles têm dificuldade de criar uma cultura de equipe, né? De alta performance. Eles têm dificuldade, então a gente já viu lá a diferença de grupo e equipe, a gente vai voltar nessa questão, mas se eles não são líderes desenvolvidos, não conseguem gerenciar talentos, muito menos criar uma cultura de equipe, né? E também precisariam aí investir mais nessa questão de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, eles precisariam ser melhor desenvolvidos e eles precisariam também desenvolver melhor os seus colaboradores. Então, questões aí mais críticas para o sucesso da empresa, tá? O que está faltando aqui? Bom, legal. Aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui, pontos mais importantes, esse não precisa, esse é legal, esse é importante, né? Na verdade, é o último slides aqui desse material, tá? Perfil do líder, né? Nossa, mas se a prof perguntar qual que é o perfil do líder, eu preciso saber tudo isso? Não. Você não precisa colocar tudo isso, mas você precisa colocar algumas competências. Ele fala sobre várias competências aqui. Credibilidade, relacionamento interpessoal, administração de conflitos. Ele teria que ter empatia, se colocar no lugar do outro, exercício de dar e receber feedback. Ele tem que desenvolver a questão da confiança nas pessoas, um facilitador, respeitar a diversidade, um cara que delega, inspira, que tem uma boa comunicação, que compartilha decisões e informações,
um educador, um cara que desenvolve equipes e novos líderes, porque ele também quer crescer dentro da organização, então, para ele crescer dentro da organização, ele precisa desenvolver novos líderes, né? Uma pessoa que desenvolve talento e busca novos desafios, estimula o autodesenvolvimento dos colaboradores. Então, assim, os líderes têm todas essas competências? Não, claro que não, por isso que eles precisam ser desenvolvidos, mas eles precisam ter algumas competências, né? Então, se eu perguntar o perfil do líder, é isso aqui, tá? Esse material, então, a gente está encerrando ele. É um material que... O que vocês acharam? Não tem muitos slides aí para estudar, né? Como é que tá? Eu acho o outro um pouquinho mais difícil do que esse. O que vocês acham? Ah? Eu achei tranquilo até agora, Filó. Isabelle? E os demais, como é que tá aí? Como é que tá? Esse tá mais tranquilo mesmo, Filó. Né, Kelly? Está tranquilo, professora. Maiara, ok. Eu acho esse material um pouquinho mais fácil que o outro. O outro eu acho ele um pouquinho mais difícil, tá? E lembrando, né, que eu tenho sempre poucas pessoas aqui comigo, mas tudo bem, a responsabilidade aí é de cada um, né? Bom, alguma pergunta aqui dentro desse material? Posso fechar? Querem saber mais alguma coisa? Querem me perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo até aqui? Podemos entrar? Tranquilo, professora. Tá. Vou pedir 5 minutinhos aqui para vocês para tomar um fôlego e trocar minha água aqui. E eu já volto aqui para o material 2, tá bom? Tudo bem? Ok, Filó. Já volto aqui, Ok. então. Já volto aqui.
Olá, todos aqui? Todos aqui, meus queridos? Tô aqui, Anderson, Sim, Anderson, professor. Anderson já voltou? Tá Tô aqui. quietinho hoje, Anderson, por quê? Meus sobrinhos estão aqui em casa. Oi? Meus sobrinhos estão em casa hoje. Tá quietinho. Eu só tô observando hoje. Que eles ficam conversando comigo, aí já vi, né, professora? Mas tô sentindo falta da tua participação, hein? Andressa já tá aí? Andressa? Bianca? Eu tô aqui. Oi, professor, eu tô aqui na aula ainda. Isabelle, Maiara, Tô aqui, A professor. Jana, Oi, eu tô aqui. a Natália. Jana tá aguardando você aceitar ela, professora. Não, ela não tá aqui. Ela não tá aqui me esperando, não. Não tenho ninguém aqui me aguardando. Ninguém. Fala para ela sair e entrar de novo, porque eu não tô com ninguém aqui. Vou falar para ela enviar de novo. Fala para ela sair e entrar de novo, tá? Eu não tenho ninguém aqui na sala comigo, esperando. Vamos lá, então? Vamos no material 2? Vamos em frente, né? Material 2. Então, vai cair... Opa! Compartilhar aqui. Tá compartilhado, né, pessoal? Tá compartilhado? Não, professora, tá aparecendo você. Aparecendo eu? Oh, Jesus. Jesus. E agora? E agora? Apareceu. Apareceu? Apareceu. E a professora, tá aparecendo ou sumiu? Sumiu. Sumi. Opa, tem um errinho aqui. Oi. Líder NASA. A professora aqui inventou um termo novo, né? Liderança, lidernaça. Parece lidernato, né? Mas não é, não, é erro mesmo, viu? Bom, esse material 2, então, eu acho um material um pouco mais difícil de ser trabalhado. E a gente começou a falar aqui sobre poder e autoridade, certo? Tá? E aí a gente, então aqui começa, né, pessoal? Vocês precisam entender o que difere uma coisa da outra, tá? Então, o poder, o problema, nós falamos, eu vou falar de forma geral, que nós já conversamos, que o problema não é o poder, o problema é a forma como ele é exercido, né? Porque se a gente for na definição da palavra poder, tem uma definição aí bastante interessante, né? O poder é a capacidade de influenciar as ações de indivíduos ou grupos, no sentido de atuarem de uma determinada maneira. Poder é a capacidade de uma pessoa conseguir que a outra ou grupo haja de forma desejada pela primeira. Mas isso vai depender muito de como que esse poder está sendo trabalhado. Então, esse slides aqui é um slide bem interessante e bom aí para vocês estudarem. Fontes do poder, tá? Fontes do poder, ela pode ser pessoal e ela pode ser contextual, tá? Vamos pegar aqui a minha direita, né, que fala do contextual primeiro. Quando o poder ele é só contextual, é porque é um poder de cargo, é um poder da organização ou sistema,
ele está dentro do contexto, tá? Então, por exemplo, são aqueles gestores que não têm liderança, eles só fazem a gestão, só fazem a gestão do negócio, fazem a gestão dos processos. Então, ele tem o cargo, né, de gerente, de gestor, seja lá o que for. Então, ele tem a posição, a função, como eu estou mostrando aqui para vocês. E ele tem como base cobrar regras, cobrar normas, procedimentos. Essa é a base dele, tá? Ele não leva muito em consideração as pessoas, e sim regras, normas e procedimentos. O que ele causa nos colaboradores? Ele causa alienação, ele causa robotização, as pessoas trabalham como se fossem robôs, sem o menor prazer no que fazem. Ele limita as pessoas no desenvolvimento, as pessoas se acomodam, né? Então, isso gera muito o quê? Muita improdutividade, tá? Então, e se vocês olharem para dentro das organizações de vocês, que vocês estão atualmente, ou que vocês já trabalharam, vocês vão ver isso mesmo, tá? Vocês vão ver que tem aqueles gestores que eles estão só preocupados com o sistema e não com as pessoas, tá? Mas nós temos o gestor líder, que é esse aqui, o pessoal, né? O poder pessoal. Ele não precisa do cargo para ele ter o poder, ele tem um poder que é pessoal, que é dele, faz parte, é intrínseco. Então, faz parte da pessoa. Então, veja, enquanto lá o que tem o poder do cargo, né, ele prioriza funções e posição, esse aqui não, ele tem características de personalidade, ele tem competência para exercer o poder, ele tem conhecimentos e habilidades que fazem parte das competências. Então, ele é um cara apto, né, é o verdadeiro líder. A influência dele é natural. O influenciado, ele opta por se deixar influenciar. Então, assim, o líder não precisa fazer esforço nenhum. As pessoas seguem o que ele pede, o que ele fala. Então, o que ele potencializa? Ele potencializa energia nas pessoas, ele gera autoconfiança, ele é muito dinâmico, as pessoas têm prazer de trabalharem com ele. Então, esses slides aqui é bem importante, né? Porque o poder pode ser só do cargo, né? Ou o poder pode ser do cargo e da pessoa. Então, aqui é só gestor e aqui é gestor líder. Ele tem o poder do cargo, mas ele tem o poder pessoal também. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui que vem pela frente, tá? Vamos ficar aqui, tá? Se eu tiver que perguntar alguma coisa, eu vou perguntar desses slides aqui, tudo bem? Como é que tá isso aqui para vocês? Então, se eu pedir a diferença entre poder pessoal e contextual, o que vocês vão me dizer? Como é que vocês vão me responder essa questão? O que vocês entenderam disso que eu falei? Fala da forma como vocês entenderam, acho que é melhor, né? Então, vamos lá. Que o poder pessoal e o contextual são duas formas de liderança. E que o pessoal, ele puxa mais para o lado humano e o contextual mais para o lado processos. Sem conseguir entender muito bem o liderado. E o que causa nos liderados, Janaína? Quando ele é só... Quando ele é só contextual. Insatisfações. E o outro? Segurança. Isso. O outro o quê? Insegurança no trabalho. Tá, o contextual e o pessoal? E o pessoal?
o pessoal tá bem tranquilo, né? Causa autoconfiança. Uhum. Como tá aqui, né? Autoconfiança e dinamismo, tudo bem? Tá? Então, isso é importante vocês terem clareza, hein? Eu tô aqui, se vocês quiserem ajuda, peçam para mim. Esse aqui eu não vou perguntar, porque senão começa a complicar muito aí para vocês, tá? Ele fala em tipos de poder, né? Legítimo, coercitivo, recompensa, né? O legítimo ele usa da posição dele, da autoridade, o coercitivo usa de sanções e punições. Recompensa é aquele líder que acaba, é um líder muito político, né? Ele distribui vantagens, benefícios e compensações para quem fica do lado dele, para quem faz o que ele pede. Então, são tipos de poder aqui, isso aqui é mais poder de posição, tá? E conhecimento, referência e informação é mais poder pessoal, né, tá? São verdadeiros líderes, né, vamos dizer. Mas eu não vou perguntar isso para vocês, senão muita coisa aqui para estudar. Estilos de liderança, tá? A única coisa que eu posso perguntar para vocês, sem entrar no tipo de poder, é o que vocês entendem por liderança situacional, porque isso aqui é liderança situacional. Então, eu posso pedir para vocês o que vocês entendem por liderança situacional. É a que a gente explicou muito aqui. Então, quem que poderia me responder essa questão? Liderança situacional. O que é isso? Respondam para mim. Sem precisar entrar nos tipos de liderança, né? É o líder que se adapta na situação. Tipo, ele entende o liderado para poder tomar uma posição. Ele se adapta a cada situação. Isso. É só a Janaína que está me ajudando, hein? Tá, a Andressa ajuda de vez em quando. Uma ou outra fala alguma coisinha, mas eu espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Liderança situacional, porque poderia vir a pergunta: qual o melhor estilo? Melhor estilo é o situacional, o que cabe à situação, o que cabe à necessidade de grupo. Esse é o melhor estilo, tá? Então, como a gente está vendo aqui, ó, no material, a liderança coercitiva ela é muito ruim. Por quê? Porque a coerção, o próprio nome diz. Então, ele tem uma influência muito pequena sobre os liderados. A controladora melhora um pouquinho, mas também não é boa, né? Como é que né? A gente não gosta de ser controlado, né? Acabei de falar aqui da motivação de ter autonomia. A orientadora é um estilo diferente, né? Então, pode ver que aqui a influência que o líder tem nos colaboradores é maior, e a integradora é a principal, aquela que integra, que escuta, que participa. Então, o que vocês precisam saber e lembrar é que a melhor liderança, claro, pessoal, que a gente fala numa liderança democrática, participativa, inspiradora, de troca de feedback, mas ela se ajusta às necessidades do grupo, né? Então, por mais participativa que ela seja, por mais integradora que ela seja, por mais eficaz que ela seja, vez ou outra pode ser que ela use de uma liderança um pouquinho mais autocrática, que eu dei o exemplo do pai e da mãe aqui com filhos, né? Que tem coisa que se negocia com filhos e tem coisa que não. Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais autoritário. Por quê? Porque a criança precisa de limites, o adolescente precisa de limites e por aí afora, tá? Então, é interessante que vocês estudem esses slides aqui. Que slides que é esse aqui? Oh, meu Deus, está pulando aqui. Não. Olha lá.
Que slides que é esse aqui? Que número que é? Que número que é? Hello? Que número que é esse slides? Esse é o número 4. É o 3. Não é o 4? É 3 ou é 4? É que eu não tenho a numeração aqui, né? Bem, estudem esses slides, tá? Os outros não, porque tá falando em tipos de poder e eu não vou perguntar aqui, senão vai ficar muita coisa aí para vocês. Muito bem. Eu posso colocar aqui o pensamento do Beda, do monge em inglês para vocês, né? Para vocês aí falarem para mim que o monge aí, o que o Beda em 1899 quis dizer com isso aqui. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E o que isso quer dizer? Que se eu perguntar para vocês, falem sobre qual é o entendimento de vocês ou quais são as contribuições, segundo Beda, um monge inglês, sobre os caminhos para o fracasso. O que vocês vão dizer para mim? Como é que vocês me responderiam essa questão? O que vocês me responderiam? Aqui eu abri de um jeito aqui que ele está mostrando, ó. Estão vendo? Estão vendo o material? Sim, professora. Esse aqui é o 9, ó. Agora ele está mostrando aqui. Ele ficou um pouco menor, mas ele está mostrando os slides, ó. Vamos lá. Quem é que vai falar para mim? Quem é que vai falar para mim sobre esses slides aqui? Vamos lá? O que vocês estão entendendo aqui do que o Beda falou? É simples? Estou esperando, pessoal. Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida? Acho que vocês foram todos embora, hein? Anderson tá aí? Andressa tá aí? Eu tô, professora. Bianca, Camila? Professora, posso falar? Também tô. Isabelle, Letícia, Maiara, estão todos aí? Parece que foram todos embora? Tô aqui, professora, mas eu tô de pé aqui, que as minhas pernas estão inchadas, professora. Tô meio longe do computador, tô tentando andar em círculo aqui para desinchar. Professora? Oi. Pode responder ainda?
Não ensinar o que se sabe é ter generosidade mental. Não praticar o que se ensina é a coerência ética com as pessoas. E não perguntar o que se ignora é a humildade intelectual. É o próximo slide que você leu, né? A senhora tinha passado na aula anterior, umas 2 aulas antes. Então, generosidade mental é isso. O que adianta eu ter todo um conhecimento se eu não tenho a capacidade aí de ensinar, né? O que adianta eu não praticar o que eu ensino? Então, o meu discurso, ele tem que ser igual à minha ação. Meu discurso não pode ser diferente da minha ação, tá? Então, é a coerência. E também, assim, a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. Existem coisas que a gente tem dúvida ou até não sabe responder. E à medida em que isso acontecer, nós temos que ser honestos e sinceros aí, ou numa sala de aula, ou dentro de uma organização, ou dentro da família. Isso gera confiança, tá? Né? Isso acaba gerando aí confiança. Então, estudem aí esses 2 slides, tá? O 9 e o 10, ok? Indo para o 11º, não vou aí perguntar as 8 competências segundo Rancharan, né? Eu acho que aí é complicar um pouquinho a vida de vocês. Então, ele colocou aqui o que ele acha de importante, né? Das competências do líder aí, mas eu não vou perguntar, segundo Rancharan, quais são as competências do líder, tá bem? Senão começa aí a complicar para vocês. Bom, e aí, pessoal? É verdade. Mais pessoas fizeram aqui o exercício? Eu fiz, professora. O que deu Eu teu? fiz. O maior deu mamífero. Janaína que tá falando? Não, Maiara. Maiara deu mamífero? Ó, quem que deu mamífero aí que falou? Maiara, tá. Quem mais fez? Quem mais fez além da Maiara? Eu fiz, professora. O meu também deu mamíferos. Deu mamíferos? Quem mais fez aí? Maiara e Camila deu mamíferos. E os demais fizeram ou não? Se não fizeram, tudo bem. Eles só deixaram de ver algumas competências de vocês aqui. Também não vou perguntar. Eu fiz e deu mamífero. Oi? Isabelle também? Isso, deu mamífero. Tá. Alguém deu réptil aí? Acho que... Quem que deu réptil a aula passada, hein? Foi o da Adriele. Adriele, né? Foi a Adriele, isso mesmo, eu lembrei. Bom, eu não vou perguntar isso aqui, tá, pessoal? Esse slides aqui anterior, esse aqui, não vou perguntar, porque não faz sentido eu perguntar a diferença dos líderes, né? Eu pedi para vocês fazerem um exercício, darem uma olhadinha para vocês verem aí algumas coisas que diz respeito, né? Claro que, de repente, a gente tem um pouco mais... A gente tem coisa do réptil, a gente tem coisa do grande líder, mas quem deu mamíferos é porque tem mais características aí do mamífero. Mas isso não quer dizer que não possa ter alguma coisa do grande líder ou do réptil, tá? Mas o mamífero tem mais coisas aí do mamífero, tudo bem? Então, quem não fez, se quiser fazer, vamos lá. Bom, esse slides 14, acho legal vocês estudarem, o 14 e o 15, né? Então, o 14 aqui, ele fala dos requisitos fundamentais, né? Que para ser um líder é bem importante
gostar do poder, e é uma verdade, pessoal, né? Quem está na liderança, quem está na gestão tem esse poder, né? De influenciar, de decidir, capaz de guiar, organizar, apoiar os outros, e tem qualidades que determinam, né, a sua probabilidade de sucesso. Quais são as probabilidades, né? Habilidade, resistência e personalidade. Então, habilidade aqui, ele fala da intelectual e emocional, que é bem importante, né? Ele tem que ter essa habilidade do equilíbrio emocional, do ajuste, né? Da tranquilidade, para ele ser bem sucedido no cargo. Ele tem que ter a resistência, até nós discutimos um pouquinho isso na aula passada, porque a resistência aqui não é uma pessoa que resiste a ponto de ser teimosa e discutir alguma coisa, não é nesse sentido. A pessoa, ela possui determinação, espírito competitivo, percepção, urgência, habilidade de conquistar o respeito dos outros. Então, não é aquela a resistência aqui, é mais no sentido da resiliência, tá? E não nessa coisa da teimosia de resistir sobre o que o outro está falando. E também da personalidade, né? Que é a questão aí que o indivíduo tem que ter integridade, valores, segurança, confiabilidade. Então, voltando aqui, né? Ele fala, então, das qualidades, tá? Que levam o líder a ter sucesso. Então, o que leva o líder a ter sucesso? Habilidade, resistência no sentido da resiliência e personalidade, tá? Muito bem, o próximo, 16, não, porque aqui está falando do tipo de réptil. 17, não, porque está falando dos mamíferos. Pulamos uma, 16, 17. 18, sim. Ok, então, os dois outros que não, tudo bem? Estão acompanhando aqui? Então? Sim, professora. Sim. Muito bem, muito bem. Então, nós, para tomarmos decisão, nós podemos usar as crenças, nós podemos usar os valores, ou nós podemos usar a intuição, tá? E aí a gente falou que se nós utilizarmos as crenças, crenças é naquilo que eu acredito, né? Então, o que é crença? É o que eu acredito. Eu dei o exemplo, né, da Prof. Filó, que acredita nas pessoas, no desenvolvimento, no crescimento, na melhoria. Isso é uma crença, né? Lembro lá da teoria X e Y motivacional, né? Que tem líderes que não acreditam nos colaboradores. Então, é importante, de repente, essa crença positiva, né? Valores são princípios, no que eu acredito, tá? Valores são princípios, então eu uso dos meus princípios para tomar decisão. E liderança baseada em valores é uma maneira de tomar decisões autênticas que criam confiança e comprometimento nos colaboradores. Então, a importância aí da liderança baseada em valores, em princípios, e bons princípios, né? Porque diz respeito à ética, né? E a ética diz respeito a que forma que você quer levar a tua vida, né? Se você quer levar a tua vida pensando no bem e fazendo bem, ou o contrário disso. Então, estudem aí esses slides, tá? Opa, vamos lá. Pulamos o 20. O 19 nós vimos. Vamos para o 20, então. Tá. Não, esse é o 19, vamos para o 20. Muito bem. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho.
Vamos para o 21. O 20 pode deixar, pessoal. Ele está pulando aqui. O 20 pode deixar, tá? Vamos para o 21. Agora sim. Agora 21, 22, 23 e 24, tá? Não vou falar o 25, porque o 25 foram algumas reflexões que eu pedi para vocês. Mas 4 princípios para uma liderança baseada em valores. Aí vocês precisam estar afiadinhos, né? Quais são os princípios? Autorreflexão, né? Então, ele responde aqui, ó. Segundo o autor, sem uma autorreflexão, como é possível para si conhecer-se a si próprio? Se você não conhece a si próprio, como conseguirá liderar-se a si e os demais? Então, autorreflexão, né? É pensar na tua vida, né? O que você tem, o que tem de ponto positivo, o que tem de ponto a melhorar, estou feliz, não estou, quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas, o que eu quero da minha vida, onde que eu quero estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2. Então, é pensar sobre as suas coisas mesmo, né? E assim, ele fala, né, que se eu não fizer isso comigo, como é que eu vou fazer com o outro? Como é que eu vou avaliar o outro? Como é que eu vou entender o outro? Se eu não faço comigo mesma. E mesmo que eu não queira liderar ninguém, eu preciso liderar a mim própria. Eu costumo brincar aqui perguntando se tem alguém que terceiriza a vida aqui, né? Se tem alguém terceirizando a vida, tem alguma coisa errada aí, né? Porque nós precisamos liderar, cada um precisa liderar a sua própria vida, tá? Então, se eu pedir princípios, é isso. Primeiro, autorreflexão, tá? Segundo, equilíbrio, né? Os líderes precisam compreender todas as partes da história, procurando compreender antes de ser compreendido. Então, assim, ele primeiro precisa dessa autorreflexão, para depois ele precisa olhar para ele, para depois olhar para a equipe dele, para os membros da equipe dele, tá? Então, ele tem que ter um interesse genuíno pelos outros. Então, ele tem que estar preocupado com os outros. Então, à medida em que ele se conhece melhor, ele vai ter condição de conhecer melhor os demais também, né? De olhar, saber quem faz parte da tua equipe, quem são as pessoas, o que elas pensam, o que elas querem, quais são as necessidades delas, quais são as expectativas de vida, né? Então, isso é importante, mas primeiro ele tem que olhar para ele, para depois ele olhar para o próximo. Mas ele só vai entender o próximo se realmente ele tiver um interesse genuíno aí pela equipe, tá? Muito bem, o próximo slide, o outro princípio é a verdadeira autoconfiança, tá? Verdadeira autoconfiança. Fica melhor 67 ou 75? Vamos no 75. Verdadeira autoconfiança, né? A liderança não está relacionada com o controle, mas com a habilidade de influenciar. Quem gosta de controlar é gestor, né? Que tem aquele poder de cargo. O líder não. O líder, ele influencia, tá? Então, e é através da confiança que ele conquista os liderados. Tá? Então, se ele for um cara coerente, ético, transparente, ele vai aí realmente conquistar essa autoconfiança aí dos seus colaboradores, tá? E o último princípio é na verdade, a humildade genuína, tá? O que é a humildade genuína? É aquilo que nós estávamos falando, né? A liderança não requer um título específico,
né? Você pode liderar muito antes de ter alguém para se reportar. Aqui está dizendo o seguinte, que às vezes você num grupo, um grupo de alunos, por exemplo, sala de aula, a gente tem sempre uma pessoa ou outra que acaba liderando ali a sala. Ela tem algum cargo específico? Pode ter ou não, de repente é o presidente de sala, mas de repente não é o presidente. Eu já tive salas, não é um caso agora, né? Porque a Larissa é uma aluna muito atenta, é uma aluna muito inteligente. Apesar de ela não estar acompanhando muitas aulas aqui, ela é uma pessoa bem organizada, que estuda, que acompanha. Então, ela realmente desenvolve o papel dela. Mas eu já tive salas, por exemplo, que o presidente não liderava. Quem liderava era o outro. Então, ele não precisa ter cargo para liderar, né? Ele pode ter uma liderança mais nata aí, vamos dizer, tá? E o líder baseado em valores não está a tentar estar certo, né? Ele quer fazer a coisa certa. Então, assim, é um cara humilde, né? Se ele souber, ele vai dizer que ele sabe. Se ele não souber, ele vai dizer que ele não sabe, que ele está ali para aprender com a sua equipe de trabalho. Então, pessoal, é isso. Estou tirando algumas coisas aqui para poder ficar um pouco mais fácil aí para vocês. Como é que tá esse material aí para vocês? O que vocês acham? Como é que tá isso? Acho que ficou bom. Eu também acho que ficou legal. É um material um pouquinho mais difícil, né? Sim, sem dúvida. Ah? Dá uma estudada a mais, assim, que eu acho que vai de boa. Vai de boa? E para os outros, como é que tá, hein? Porque o que eu vou pedir na prova é baseado no material 1 e no material 2, o que a gente viu até agora. Então, como é que tá isso para vocês? O que vocês querem dizer, me perguntar? Qual que é a contribuição aí? Para mim tá de boa, professor. Tá. Yasmin. O áudio da Yasmin está aberto. Para os demais, está ok também, pessoal? Ok, professora. Nossa, que barulho. Ah, então, é gente que está com áudio aberto aqui. Ô, Francisco, tudo bem para ti? Andressa? Bianca? Achei um pouquinho mais puxado o segundo, mas tudo bem. Ficou alguma dúvida, Bianca? Não. Só Tá. tem uma quantidade maior de slides, né? Esse segundo. Não, eu acho que não, mas eu acho que eu não acho que ele tem uma quantidade maior, eu acho que é um material um pouco mais pesado, entendeu? Fala de poder, de autoridade, né? Sim. Camila? Isabelle? Oi, professora. Camila. Professora, foi o que eu disse, tá? Assim, ele é complexo, bem complexo, mas tá tranquilo, assim, dá uma estudada e tal, acho que vai bem. Eu espero, né? Isso, eu também. Janaína? Para mim tá tranquilo. Acho que a senhora explicou direitinho, que precisa ser estudado. Tá. Letícia?
professora. Tá bem esclarecedor, assim, é um pouco mais complexo esse, né? Mas tá tranquilo. Maiara? É um pouco mais complexo, mas tá de boa, professora, mas é só estudar. Natália e Yasmin? Bom, oi, fala, Yasmin. Bom, então, pessoal, só aqui retomando. A Yasmin está com. Não é a Yasmin que está com problema de áudio, né? Não consigo escutar ela. Vocês conseguem? Só resgatando, então, prova semana que vem, acho que todos sabem disso, né? Prova semana que vem, tá? Eu já mandei hoje à tarde, eu não sei se vocês receberam, eu mandei o material novo para vocês. Vocês receberam? Vocês receberam? Viram um e-mail ou não? Foi o que a Larissa mandou no grupo, eu acho, professora. Eu mandei 2 materiais, tá, pessoal? Eu mandei o Liderança Coaching Mentoring, o material 3, que depois da prova a gente vai começar a estudar ele. Isso é uma coisa. E para o pessoal do terceiro semestre, eu encaminhei um exercício que precisa ser feito para quinta-feira. Tá ok? Tá bem? Beleza. O slide tá no grupo. Agora o exercício, eu vou dar uma olhadinha lá, professora. Isso. Eu mandei um estudo de caso, que eu precisaria que vocês, pelo menos, lessem o estudo de caso. E a gente poderia responder juntos aqui as questões, mas eu preciso que vocês leiam, pelo menos, tá? Leiam o estudo de caso para quinta-feira a gente conversar. E também já mandei o material 3 para a gente poder estudar depois da prova. Tá bom? Tá bom, professora. Podemos finalizar, então, hoje a nossa aula aqui? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Tchau, professora. Fica com Deus. Opa, muito obrigada. Um beijo para vocês. Se cuidem e estudem para a prova, tá bom? Tá bom. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada. Bom, boa noite. Tchau, Beijo, professora. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. Bom feriado. Gente, igualmente. Bom feriado. Temos feriado, isso mesmo. Bom feriado. Bom feriado. Obrigada. Feriado vai ser trabalhando. Isso. É bom também, viu, Francisco? Bom também. É bom também. Todos vocês aí também. Com Deus. Amém, querido. Você também. Obrigada. Nada.